Quimeras de um Eterno Aprendiz é o samba-enredo deste ano da Império da Tijuca. Fundada há 80 anos por professores, a escola de samba vai contar a história da educação brasileira a partir do homem livro, um nordestino analfabeto que coletou 77 mil livros nas ruas do Rio de Janeiro e fundou uma biblioteca projetada por Oscar Niemeyer. Então, na Sapucaí ou aqui, está no ar o Educação. Meus convidados são o homem livro, Evandro dos Santos, o carnavalesco da Império da Tijuca, Guilherme Estevam, e o cantor da escola de samba, Rodrigo Carvalho. Muito bem-vindos ao programa. Primeiro dizer que é uma honra ter vocês aqui para a gente falar desse assunto que é o motivo desse programa. E queria começar com o Evandro. Evandro, analfabeto, aos 18 anos, chegou no Rio de Janeiro. Como é que foi essa história de encontrar esses 50 livros e de despertar em você um desejo de coletar mais livros, sendo que você não sabia ler? Não, eu conheci as letras, certo? E amei o livro antes de entender e ler o livro, na feira de Aquidauana, em Sergipe. Chegando no Rio, eu aprendi a profissão de pedreiro, e aí fui consertar uma válvula de descarga na Rua do Cajá, na Penha, 1h da tarde, com a minha esposa Maria José, e aí encontrei 50 livros no balcão e já tinha ideia de montar a biblioteca. Uma biblioteca livre, onde você pega o livro, não tem burocracia, leva o livro e, se gostar do livro, pode ficar, é motivo de festa. Essa é a filosofia da Tobias. Claro, nós temos livro de 1700. Nossa. Nós temos um livro de Goethe de 1700. É em alemão gótico, é uma raridade. O cara não vai nem ler, né? Esse ele não leva, só olha. Agora, como é, claro que a gente sabe no relacionamento afetivo, mais ou menos explicar que a paixão não tem explicação. Né? Você olha para uma pessoa, me apaixonei. No caso do livro, como é que foi que você falou, eu me apaixonei pelo livro e eu não sabia ler? Como é que foi isso na tua cabeça, na tua emoção? Como é que é se apaixonar por algo, por um objeto que você desconhece? É inexplicável. Você vê, eu durmo num quarto que tem 3.000 livros. A minha sala deve ter uns 1.000 livros. Uma sala depois da cozinha deve ter uns 2.000. É uma paixão, um amor platônico, né? Uma coisa de... O livro, ele é vivo, ele fala com você. Você me faz lembrar aqui uma historinha, uma criança chegou, quando tinha a biblioteca na garagem, ela chegou 6 horas da tarde e bateu palma, ela e o tio, ela criança, 7 anos, e o tio de assim, uns 13, aí ela, seu Evandro, boa noite, eu vim pegar um livro Maneiro e Esperto. Eu olhei para ela mora na comunidade, está moça já. Aí eu falei, o que é um livro Maneiro e Esperto? Seu Evandro, um livro cheio de figuras, bonito. Uhum. Então, a beleza nasce com o ser. Dizia Platão que a primeira arte na vida humana deveria ser a arte da leitura, porque é a partir da leitura que tudo acontece. A leitura do livro de papel. Os Estados Unidos lê 50% papel, 50% internet e digital. É obrigatório. Nós não dominamos o livro e a leitura. Joaquim Maria Machado de Assis escreveu um artigo, Jornal do Comércio, em 1876, disse a nação não lê. 70% não sabe nem o que é um livro, nem um manuscrito. Só 30% mal lê livro de forma, letra de forma. Isso é Guilherme, 1876. Eu vou levar ele para casa, eu quero continuar ouvindo, não vai dar tempo, eu quero ouvir tudo. Passa a palavra ao nosso mestre. Apaixonante. Pois é, né? Tinha que me fala dessa escolha, me fala desse caminho, me fala como que a escola chegou a isso. A vontade de falar sobre educação partiu inicialmente. E aí esse caminho para trazer o Evandro como fio condutor partiu do Marquinhos, que era o carnavalesco antes de eu estar na escola. E aí só que o projeto foi tocado por mim, porque ele mudou de escola, foi para o Nido de Viradouro. E aí eu que me encantei também com essa história toda e a gente viu quão rico
é a trajetória de vida dele e como a gente poderia caminhar por vários aspectos da educação, da importância do livro no Brasil e do próprio Império da Tijuca a partir da trajetória dele. E foi assim que a gente costurou a narrativa que a gente vai apresentar na Avenida nesse carnaval. E assim, vamos falar um pouquinho dessa narrativa, porque é do abre alas até o último carro. Sim. Falando de educação. Exatamente. A gente parte falando da história dele, né? Como foi essa transformação de alguém que foi transformado pela educação, pelo hábito de ler, pelos livros, e tenta fazer isso, essa transformação na vida das outras pessoas, ofertando esses livros. E aí, a partir dele, a gente consegue linkar com vários aspectos, como o processo do livro como objeto de conhecimento no Brasil, no segundo setor. A gente passa pelas correntes literárias, então as narrativas nacionais e internacionais que se conversam, se agregam tanto na biblioteca quanto na praça literária que tem lá no subúrbio do Rio, no Largo do Bicão, e as quimeras, né, os desafios que cada literatura revela. E, por fim, a gente mostra o próprio Império da Tijuca, que faz 80 anos, e como ele falou de educação para além dos livros, a educação que molda um cidadão, as artes plásticas, a cultura, a religião, a importância feminina, a consciência racial, numa mensagem final de uma educação que não seja uma utopia, uma educação com inclusão, com acesso, com valorização do professor, do ensino público, que se torne uma realidade nos próximos 80 anos. Quer dizer, verdadeira educação. Exatamente. Né? Rodrigo, como é a responsabilidade de levar esse samba-enredo para a apoteose, de cantar esse samba-enredo maravilhoso, que você vai cantar no finalzinho, vai dar uma palhinha para a gente, certeza. Óbvio. Com certeza. Como é que é isso para você? É uma responsabilidade muito grande, né? A gente do apoio do carro de som, do nosso grande Daniel Silva, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente leva o canto da escola, né? Por mais que a gente tenha o trabalho de ser mais afinado, estar mais dentro do ritmo, mas nós somos ali naquele momento do desfile a voz da escola. Então a responsabilidade é muito grande. Os holofotes estão todos na nossa frente. Todo mundo pode dar uma rateada, a gente não. A gente tem que acertar. E a gente trabalha bastante para isso. É muito, muito gratificante estar do lado de pessoas que são tão interessadas assim, em trabalhar com o carnaval como o Guilherme. Já conheço ele já tem um tempo. E é muito bom isso, ter gente que é empenhada em fazer. Então, trabalhando com gente que gosta de trabalhar e gosta de pessoas também, gosta de estar ali, é muito bom. A responsabilidade é grande, mas isso alivia um pouco, estar perto de amigos, estar perto de gente que... sem dúvida. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, claro, tem a pressão dos holofotes, sim, tem a questão de você, né, tá cantando o samba-enredo da escola, mas tem a questão também do conteúdo, sim, que é tão fundamental, que é tão atual, que é sempre atual e que transforma vidas. Então, acho que isso deve dar um arrepio maior, não sei. Eu estou aqui arrepiadíssima, conversando com vocês, muito feliz. Logo que eu soube do Samba Enredo, eu fui conversar com o Guilherme, eu conversei com o Ailton, que é diretor da escola, e eles me mostraram tudo. E tem muita surpresa por aí. Vou ver se eu consigo que o Guilherme abra alguma coisinha pra gente, mas tem que ter surpresa, né, gente? Carnaval tem que ter surpresa, não adianta a gente aqui querer falar tudo. Me conta, Evandro, o que o livro mudou na sua vida, no sentido assim de você olhar o mundo, quando você passou a entender aquelas letras, a compreender aquelas histórias? Como é que era o Evandro antes, que já era um cara apaixonado pelos livros, e o Evandro depois que aprendeu a ler? Foi deslumbrante. Por exemplo, conheci a nossa secretária Maria Luísa, que é uma pessoa magnífica, faz azada, pedagoga, professora. E aí tomei o chá na academia 2 vezes. O chá é aquela chiqueza, né? E aquela xícara. E aquele chá só existe lá, daqueles bolinhos, estilo francês, Academia Francesa de Richelieu, 1635. O livro é tudo. E aí tive o prazer, olha, eu fui biografado na Itália, um Cortillo de Parole, é um romance contando a minha história na Itália, cara. Remo Rapino, o poder do livro. Só o livro transforma. Nada fora do livro, de papel, transforma o ser. Platão estava certo. Você fala muito em livro de papel. O livro, porque tudo é o livro de papel.
Os americanos têm a maior biblioteca do planeta. Já foi. Quando você for aos Estados Unidos, eu não posso ir, pô, mas você vai. Chegar lá, você vai lembrar e você vai adentrar ao Salão Nobre da Biblioteca de Washington. É o templo mais belo da Terra. Depois de Jerusalém, Grécia e Egito, a Biblioteca de Washington cara, é arrepiante. Eles têm no acervo Ilíada e Odisseia de Homero, no original, como Homero escreveu. Cara, é deslumbrante. E o prático é que você chega lá e você diz, ó, eu quero uma cópia da Ilíada e Odisseia de Homero. Aí, daqui a 10 dias, você venha buscar e eles lhe entregam a cópia. Como é que você fantástico, chegou rapaz. a essa pessoa? Como você construiu essa pessoa que está diante de mim, que saca de literatura pra caramba e que era analfabeto aos 18 anos? Como é que foi essa trajetória? Você sabe que eu tô besta, né? Até criei um neologismo. Eu não uso a palavra analfabeto. Eu uso intelecto não lapidado. Você chega pro indivíduo e fala, fulano, você é um intelecto não lapidado. Até ele descobrir o que é intelecto e o que é lapidação, ele não fica chateado. Agora, se você chegar pro indivíduo e falar, esse fulano é analfabeto, você mata o indivíduo. É uma palavra baixo astral. A gente tem que esquecer as baixo astral e colocar em mente as boas, né? Pô, intelecto não lapidado, né? Foi deslumbrante, cara. Quando eu li Tobias. Tobias é um filósofo negro do século XIX, genial. O primeiro a defender as mulheres, o primeiro a falar e escrever em alemão. Cara, ele teve busto na Alemanha. O pai do naturalismo, que eu não vou me atrever o nome do cidadão alemão, que criou a palavra ecologia, oiko, casa, logia, estudo, ele que criou a palavra ecologia, era um professor de ciências da velha Alemanha. Ele escreveu no jornal alemão dizendo assim, este professor brasileiro, Tobias Barreto, parece-me pertencer aos grandes da minha terra. É um professor... Olha, imagine um negro em pleno Pernambuco, dando aula de Direito à Faculdade do Recife, e um professor na Alemanha, falando isso dele, pô, demais. Isso tudo você aprendeu devorando livros? O livro. Jogados na rua. Eu achei os livros no balcão, depois achei livros na rua. Semana passada eu achei uns 50 livros. Tinha livro até de Joaquim Maria Machado de Assis. Já leu Machado bem? Bastante. Você tem um poema de Machado, não se chama Machado, um gênio, Joaquim Maria Machado de Assis. Tem um poema dele belíssimo que ele diz assim, seus olhos são os meus livros. Que livro é melhor em que melhor se leia a página do amor? Flores são os seus lábios, onde há mais bela flor, onde melhor se beba o bálsamo do amor. Ele está declamando para Carolina, né? É deslumbrante. Mas lembrei aqui de uma frase de Augusto dos Anjos. Já leu Augusto dos Anjos? Augusto dos Anjos tem quem assistiu o enterro da última quimera? A ingratidão, esta pantera, foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem viu que nesta terra miserável, que vive entre fera, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Versos íntimos, eu paro na primeira estrofe. Augusto é o poeta do cientifismo. É genial. Esse amor, essa paixão, eu gosto de livro. Isso é contagiante pra cá. Eu tô apaixonada por esse homem. Que é isso, garoto? Guilherme, me fala uma coisa. Me fala um pouquinho porque a relação da Império da Tijuca com a educação é antiga. Sim, na verdade é fundadora, né? Porque os fundadores do Império da Tijuca, eles eram alfabetizadores no Morro da Formiga. Eles se denominavam Tropas José do Patrocínio. E eles começaram a alfabetizar os moradores do morro para que esses moradores tivessem a oportunidade de trabalhar pelas fábricas da Tijuca. E aí eles acabaram fundando uma escola de samba, que a nossa escola é o primeiro Império do Samba e também é a primeira Grêmio Recreativo de Escola de Samba educativa do Carnaval. E aí a nossa quadra foi uma creche também. Então tem toda uma relação muito íntima com a educação e nada mais relevante que nessa data que a escola faz 80 anos, a gente lembrar daquilo que foi o motor fundamental da escola, que é a própria educação, no momento que a educação pede cada vez mais uma luta, pede cada vez mais que essa bandeira esteja hasteada. Então, o Império da Tijuca uniu o útil ao agradável e trazendo histórias cada vez mais relevantes, como a história do Evandro, reafirmando esse caráter pedagógico e cultural que a escola tem. Isso é muito bacana, porque assim, vocês não estão falando de um lugar que vocês não conhecem. Né? Vocês estão falando do lugar de fala da Império da Tijuca. Exatamente. Falando em lugar de fala,
Rodrigo, eu queria que você me contasse um pouquinho a relação que teve para você ser músico com o seu desenvolvimento educacional. Então, é sempre muito complicado, né? Porque o normal o normal de qualquer família, né? Educar o seu filho, não, você tem que trabalhar aqui, isso aqui você faz por hobby e tudo mais. E na minha família não foi diferente, né? Hoje em dia eu sou músico, trabalho com música, vivo de música, tenho muito orgulho disso, só que não foi nada diferente. A minha família foi completamente contra, só que eu fui quebrando isso aos poucos, né? Conseguindo, me dedicando mais aos estudos. Estudo até hoje, faço aula de música, aula de canto, às vezes, né, pela correria de muito show, muitas apresentações, não consigo estar sempre, mas no que eu posso, eu vou correndo atrás. E eu aprendo muito com a música, né? Desde pequeno até o samba enredo mesmo me ajudou muitas vezes em provas de história, já me livrei de algumas situações devido a alguns sambas enredos que me ajudaram. E o fato de eu ser apaixonado por samba enredo me ajudou muito na educação, né? Porque dentro do samba enredo a gente conhece amigos, gente boa, tem muita gente que não presta, mas a gente foca nas pessoas que prestam. Então, é todo como lugar, cidadão, né? Onde tem ser humano, tem essa coisa. Sim, como cidadão me ajudou muito e como melhor aluno também me interessar pelos sambas, então me fez interessar mais pelos estudos e tudo mais. Eu consegui conciliar isso e aos poucos fui botando na cabeça da minha família que sim, eu posso ser músico e isso é uma profissão. Entendeu? Tem estudo, tem faculdade disso. É importante o seu depoimento aqui no Educação, porque a gente fala muito isso, né? Da importância de se fazer algo que a pessoa gosta, sim, né? Que a pessoa goste. Então, assim, vamos fazer algo que a gente goste, porque vai dar certo e a gente vai ter dinheiro, né? Do que ficar pensando, não, meu filho tem que ter essa profissão, porque essa profissão é que dá dinheiro. Se a pessoa vai ser super infeliz, não vai gostar de estudar aquilo, vai ser um péssimo profissional, enfim. Dinheiro por dinheiro. Dinheiro por dinheiro, muitas profissões que são desacreditadas dão dinheiro. Então, eu acho que o problema não tá na profissão em si, na pessoa que está comandando, né? Tem músicos com muito dinheiro, tem músicos nem tanto. O importante é estar fazendo o que gosta, como você falou. Guilherme, dá para falar do Abre Alas? Dá, um pouquinho a gente fala. O Abre Alas é realmente essa síntese um pouco da história do Evandro. Ele vai estar presente no Abre Alas, você também vai estar presente no Abre Alas com a gente. Com certeza, né? Fui convidada, não posso nunca negar esse convite, mas e aí a gente faz uma imagem lúdica dessa biblioteca, né, que na verdade é uma máquina do saber, né, um espaço de construção de conhecimento, que várias atividades acontecem ali, e a gente traz essa figura do Homem-Livro, a figura que o Evandro criou, e a gente vai ter as geringonças que tem também nas salas dele, da biblioteca, os livros, é uma biblioteca lúdica e essa vai ser a entrada da escola. Linda, maravilhosa. Como é que é essa situação da praça, dos bancos, das fitinhas? Me conta tudo. Eu estava pintando a praça, daí fazendo que nós temos uma calçada da Largo do Bicão, Vila da Penha. Aí tem a calçada da Fama, né? Aí eu pintando, esse cara é louco. Eu já disse que eu sou louco mesmo. Mas quando eles viram a Globo lá filmando, aí mudaram, né? Agora, os bancos literários. 2 vezes por semana, 2 ou 3, eu vou varrer as estrelas e olhar para consertar, ver se tem alguma... Aí um dia eu sento no banco Machado de Assis com ele Neto. Aí vou ler o jornal O Dia ou o Extra. Você pode falar, pô. Porque eu não posso comprar o Globo, o Dia ou o Extra. Eu queria a Folha. No Dia ou Extra. Compro o Dia 1, aí sento no banco. Outro. Nós temos lá 2 personagens no Banco Literário que merecem destaque. Narcisa Amália de Campos e Teixeira e Souza. Teixeira e Souza fez o primeiro romance brasileiro. Foi editado em 1843. 1840. O primeiro romance, O Filho do Pescador. Foi o primeiro romance a ser editado, um negro. Aí depois Narcisa, uma genial mulher, casou-se 2 ou 3 vezes, separou, era professora, poetisa. Olha, imagine, Joaquim Maria Machado de Assis escreveu uma nota no Jornal do Comércio dizendo assim, se este comentário foi feito por Narcisa, é confiável. Cara, quando eu li isso, eu desmoronei, né? Porque para Joaquim Maria Machado de Assis escrever algo sobre uma mulher, poucas, ele escreveu sobre poucas. Narcisa era genial, era revolucionária, era uma mulher genial.
E aí temos lá a frase dela e a foto dela no banco. Então, no E Teixeira e banco, Souza. no banco você coloca algumas frases. É uma frase, né? Uma frase assim, outra assim. E as duas fotos. Então, quando você senta no banco, obviamente você vai ter que ler. Queira ou não, você vai ter que ler. Que é os bancos literários. Agora, eu estou bolando algo lá, é porque eu estou mais duro que um coco, entendeu? Aí, para fazer uma geringonçazinha, para um negócio do lado, para encher de livro, estou bolando. Mas dinheiro é igual pulga. Só dá em pobre. E pulga só dá em pobre, e dinheiro só dá em rico. É um negócio de louco, cara. Mas os bancos estão lá. E Nossa, a calçada... mas você tem conseguido tanta coisa bacana. Bastante. E o negócio da fitinha, como é que o é? arrastão literário. O arrastão literário, hoje, essa figura aqui, é de 6h30 até 10 horas, com umas placas de papelão cheias de fotos. Porque nós já fizemos 2 livros sobre a Vila da Penha. E um dicionário, cara, de pessoas importantes e desconhecidas. Teve uma escola, a Escola Pequeno Torcedor, fez 113 verbetes. Nossa. O nosso dicionário é chique, cara. Não foi editado, porque eu não pude editar. Mas, pô, saiu Mas meia será? página fora de São Paulo, cara. Num domingo. Isso é, porra, não é pra qualquer dicionário, só o Aurélio, porra. Ô, louco. Ô, louco. Jornal do Das Brasil. mudanças que eu tenho certeza que você promoveu na vida das pessoas, qual é que vem na tua cabeça agora? Porque que te marcou, eu sei que muitas monte. marcaram, mas há uns 4 anos atrás foi um senhor com um filhinho dele desse tamanho. Ele falou: meu filho, eu lhe trago aqui para você ver o lugar onde seu papai pegou os livros e passou no concurso público. Hoje você vive bem, come bem, escola particular, porque eu ponhei os livros aqui e passei no concurso público. Eu tirei uma foto, está lá. Mas muitas... Outro dia eu encontrei, há 6 anos atrás eu encontrei uma jovem, peguei o ônibus na Praça 15, Vila da Penha, e aí sentou uma jovem do meu lado, e eu sento, dou a revistinha, um folheto, aí dei a revistinha, ela falou assim: Wanda, o senhor não me conhece não? Eu falei: não, meu filho, eu peguei muitos livros lá na garagem, Wanda. Eu estudei na Colégio Marcílio Dias, eu estou terminando medicina. Uau! Mas muitas histórias. Então, hoje não. Hoje a gente está higienizando os livros. É indispensável. Você vê, sem dinheiro higienizar livros, eu chego lá 6, 6h30, aí fica até 11, 10h30. Porque é muito doloroso fazer isso. Mas eu estou fazendo, limpando. É fazer uma perícia, ó. Olha só, para você ter uma ideia, olha só. Tá vendo, ó? Um livro de Monteiro Lobato, isso é uma relíquia, de 1944. Mas aí, ó, olha o que alguém pegou esse livro e cortou, bicho, ó. Olha só, ó. Olha que tragédia eles fizeram no livro, ó. Um ser que faz um negócio desse, ó, olha só. É triste, né? Olha só, ó. Tirou a foto, ó. Agora, num livro que é uma relíquia. Mas eu não posso jogar esse livro fora. Claro Isso aqui que é um não. livro vivo. Não existe livro velho. Livro é como ouro, né? Uma Barça que tenha 30, 40 anos tem sempre uma notícia atual. Por exemplo, Kennedy foi assassinado. Não muda, pô. A Grécia teve 7 sábios, tá lá, não muda. Mas nós temos que entender isso. Entender? Porque nós somos um livro. Ele é um livro, todos nós somos, ó, números, letras e palavras. Já anotou isso? Qual foi o seu café da manhã hoje? Meu café da manhã hoje foi um glucerna. Calma. Quantas letras tem isso que você falou aí? Quantas letras? Adorei. Então você engoliu essas letras e colocou para fora agora. Nós mastigamos letra, ó. Poxa, tá delicioso. Nós temos uma gramática de língua bunda. Já leu língua bunda? Língua bunda. Língua bunda, minha filha, não é palavrão. 60% dos angolanos falam o quimbundo, umbundo ou língua bunda. Nós temos Quando eu fui no Jô, eu mandei cópia até para a Universidade de Lisboa. Mas o que é negócio de língua bunda? É uma língua. Por exemplo, quando você vai ao restaurante e fala quitute maravilhoso, você falou língua bunda. Quilombo, quilombola, é uma língua. 60% dos negros que habitaram as terras cariocas eram os negros bundas, quimbundos ou umbundo. Língua bunda, minha filha. É uma língua genial. Esse homem tem que sair Já tem que ganhar título de mestrado. Que mestrado? Doutorado. Não fizeram um doutorado. O Érico certeza. Braga Barbosa Lima, na PUC, fez um doutorado de 1.100 páginas, onde eu estou lá em 500. Uau. Aí editou um livro de 500. É bem interessante. Mas o importante não é o Evandro, é o livro. Livro
é o paladar de sentir as letras. Lobato diz, um país se faz com homens e livros, sem homem. Mas tem uma frase de Malbataan que ele diz assim, aquele que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Mal vê. Guilherme, o que você aprendeu de mais importante com essa figura aqui do seu lado? Tem muita coisa que a gente aprende, né? Não dá para aprender tanta coisa ao mesmo tempo. Que vem na sua cabeça, assim, te impactou logo. Não, eu acho que a principal mensagem é como a literatura pode encantar uma pessoa e pode ser um poder transformador da vida de tantas outras, né? Ele se entregou para a literatura e entregou a própria vida a ela para transformar a vida de tanta gente. Eu acho que isso é lindo. Eu acho que isso é a alma do brasileiro, que sempre resiste, que sempre se transforma, que sempre tenta criar uma forma diferente de existir e de existir com as outras pessoas. Acho que o carnaval é uma resistência também, é a forma de resistência da cultura, é a forma de resistência do samba. Então, essa história dele está diretamente ligada com a nossa forma de fazer carnaval. E eu acho que é papel do carnaval sempre dar um olhar diferenciado, ampliar o olhar que a gente tem para pessoas que formam esse país. Então, eu me sinto extremamente honrado de ter o papel de trazer a história dele para a Avenida, de trazer a história da educação para a Avenida, de linkar tudo isso de uma maneira que o público consiga entender e consiga captar essa mensagem que é tão forte, que ele usou como estandarte de luta da vida dele, né? Então, eu acho que esse é o principal diferencial, aquilo que eu mais aprendi, aquilo que me inspira a desenhar, a estar todo dia no barracão, colando, adereçando, até altas horas. E que dia 22 de fevereiro a gente vai conseguir passar na Avenida. Aí dentro, porque eu sei que é o seu primeiro carnaval na Império da Tijuca, com esse tema. Sim. Como é que tá o Guilherme aí dentro? A gente tá... Eu tô bastante ansioso, bastante cansado também, porque é um trabalho bastante Dá bloqueio às vezes? Não, agora até que não, porque já fluiu tudo. Mas acabou que o bloqueio foi bem pequeno, porque é tão inspirador tudo isso, né? Pela literatura, pela história dele, pela história do país, pela história do próprio Império da Tijuca. São várias referências muito ricas. Então, na verdade, as ideias vão se somando. Tem coisas que a gente queria botar no desfile que não vai dar para botar por uma questão de tempo, de tamanho, quantidade, né? E de dinheiro também, obviamente. Sim. Mas porque ele sozinho dava um carnaval só dele. Dois. Exatamente. Várias escolas. A gente vai combinar o seguinte... Eu quero, Evandro, que você escolha uma poesia, um texto. A gente está no final do programa. Vai falar para aquela câmera lá, para o pessoal que está em casa. Na sequência, olha a combinação. Na sequência, eu me despeço do pessoal de casa e aí vem a palhinha do Rodrigo, por favor. Com certeza. Esse samba lindo. Claro. Podemos começar? Podemos. Um poema de Tobias Barreto. Juntemos as almas gratas de colegas e de irmãos, o vento que acorda as matas nos toma os livros das mãos. A vida é uma leitura, quando a espada fulgura, quando se sente bater, no peito a heróica pancada, se deixa a folha dobrada quando se vai morrer. Capitulação de Montevidéu, 1866, livro Dias e Noite, de Tobias Barreto, o introdutor do condoreirismo na poesia. Cachorro foi aluno dele, hein? Um prazer conhecer você. Obrigada por você existir e por essa construção maravilhosa. Estou encantada. Gente, com a alma lavada e enxaguada, pronta para outra. Opa! Ô, louco. Sucesso. Quer dizer, na verdade, eu nem preciso desejar, porque já é, né? Com certeza. Nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Educação é a solução. Vamos, Império da Tijuca. Vamos dar as mãos, seguimos na luta, brilha a coroa. Isso é Império da Tijuca, já clareou um novo dia. Minha arma é poesia. Eu sou a luz do breu, a transformação, o conhecimento, páginas que enchem de esperança. Mudança escrita no tempo, o vento leva seu desejo de bravura ao vestir a armadura da leitura e do saber. Mesmo andarilho estandarte, retirante da arte, a quimera em você
Pelo rio navega, mero aprendiz. É a fé que me leva pelo meu país. Construindo exemplo, um milagre contemplo, porque ainda é tempo de final feliz. Pelo rio navega, mero aprendiz. É a fé que me leva pelo meu país. Construindo exemplo, um milagre contemplo. É tempo de final feliz.